Olá, o TCE na TV está no ar. Programa que é transmitido pelas TVs Aperipê, Alese, Câmara de Aracaju, além da rádio web da Corte de Contas Sergipana. Confira os destaques de hoje. Por um Brasil ético, ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso é o terceiro palestrante do ciclo de debates promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, que tem como objetivo alertar sobre a importância do combate à corrupção e o uso correto do dinheiro público. Caravana do Conhecimento. Depois de capacitar gestores e jurisdicionados do Alto Sertão, TCE de Sergipe conclui o mês de agosto com nova edição do projeto TCE Itinerante, realizada em Lagarto, na região centro-sul do estado. Preocupação com o meio ambiente. Ações para agilizar a adoção de política de resíduos sólidos em Sergipe são debatidas na Corte de Contas Sergipana. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda no quadro Entrevista, o bate-papo da semana é com o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, Major Dene Ricardo dos Santos. Em pauta, as fiscalizações no estado para coibir acidentes. Essas são as nossas manchetes de hoje, então fique com a gente. O TCE na TV começou. E a gente começa esta edição com a cobertura completa da palestra proferida pelo ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, durante o terceiro ciclo de debates promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, intitulado Por um Brasil Ético, o dinheiro público é da sua conta. Durante o evento, Cardoso falou sobre a luta contra a corrupção, a crise no Estado Democrático de Direito e da falta de um sistema de controle do Poder Judiciário. Confira na reportagem. O tema escolhido pelo ex-ministro da Justiça foi a crise do Estado de Direito e o conflito entre poderes. Durante a palestra, Eduardo Cardoso disse que o combate à corrupção deve ser feito dentro da lei e com respeito à democracia e às conquistas da sociedade. É fundamental que nós façamos essa ação de combate à corrupção, de defesa do dinheiro público, mas sempre dentro da lei, com respeito a direitos, com respeito àquilo que é uma conquista da humanidade, que é realmente a ideia de um Estado democrático, mas em que o direito é respeitado. Ao falar sobre o atual cenário econômico e político do país, o jurista avaliou o período como turbulento e, mais uma vez, enfatizou a importância da democracia e do respeito à Constituição para o restabelecimento da ordem. Temos vivido um momento em que os poderes estão profundamente abalados, há uma dificuldade dos poderes se localizarem no desempenho do seu papel institucional e constitucional, fruto de tudo aquilo que nós temos vivido aqui ao longo desse período. E, portanto, mais que nunca, nós temos que refletir sobre o país, sobre a nossa institucionalidade e sobre a defesa daquilo que é fundamental para a convivência de um Estado moderno, que é o respeito à Constituição. Para a deputada Ana Lúcia, a iniciativa do Tribunal de Contas em promover o fórum e trazer o jurista a Sergipe para falar sobre a crise do Estado de Direito e o conflito entre os poderes abre espaço para uma reflexão e amplia o debate sobre o assunto. É de extrema importância que o espaço público, que tem o objetivo de fiscalizar, inclusive, a implementação das políticas públicas, promova esse debate com contraditórios, para que todas as pessoas interessadas possam ter a oportunidade de refletir em lugares menores, sobre tudo que está acontecendo no nosso país. Parabenizar o Tribunal de Contas pela iniciativa. Eu acho que a palestra de alto nível, como a do professor José Eduardo Cardoso, mostram a necessidade de realmente a sociedade brasileira refletir sobre o momento atual, sobre essa crise entre os poderes, a crise econômica, uma crise institucionalizada que, como o próprio professor colocou, temos que, enquanto sociedade, procurar os caminhos para isso. Então foi muito boa a palestra de conteúdo jurídico, de conteúdo atual, para trazer essa reflexão. Eu acho que o Tribunal, e é um dos deveres do Tribunal de Contas, trazer essa reflexão para que a gestão pública possa trazer as respostas que a sociedade deseja. O jurista Eduardo Cardoso foi o terceiro palestrante do ciclo de palestras do Fórum de Combate à Corrupção, idealizado pelo Tribunal de Contas do Estado, intitulado Por um Brasil Ético, o dinheiro público é da sua conta. Trouxemos aqui o ministro Carlos Brito, trouxemos Luiz Flávio Gomes, jurista, e hoje nós estamos continuando com esse trabalho nosso, por um Brasil mais ético, o dinheiro público da sua conta,
trazendo José Eduardo Cardoso, e vamos continuar com novas palestras, com novos debates, procurando justamente aquilo que eu falei que é o tema dessa série de palestras, que é por um Brasil mais ético. E o mês de agosto deste ano também vai ficar marcado no Tribunal de Contas de Sergipe pelas capacitações promovidas pela Ecojan no interior do estado. A primeira foi destinada aos gestores e jurisdicionados dos municípios do Alto Sertão. Nesta semana foi a vez do projeto TCE Itinerante desembarcar em Lagarto para capacitar servidores da região Centro-Sul de Sergipe. Acompanhe. Cerca de 90 pessoas, entre gestores e servidores dos municípios de Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas, Simão Dias e Tobias Barreto, assistiram às palestras técnicas e oficinas proporcionadas pelo projeto TCE Itinerante por meio da Escola de Contas. A presidência do TCE quer alargar a convivência, alargar o dia a dia com os prefeitos e com as administrações. E a gente, que tem sido assim constantemente procurado do Tribunal de Contas e que tem nos ajudado bastante, a gente sabe a importância do Tribunal de Contas para uma administração, a gente fica feliz. E aqui hoje nós vamos ter a oportunidade de interpelar todos os conselheiros, tudo aquilo que nós tivermos dúvida dentro da nossa administração. Temas como licitações e contratos, plano diretor, controle interno e educação fiscal estiveram em foco durante as palestras. Na ocasião, os gestores destacaram a importância da iniciativa da Corte de Contas, que contribui para uma administração que beneficia a população. Eu acredito firmemente na extrema importância desse evento que o Tribunal traz à nossa região hoje, com os nossos servidores sendo capacitados e nós também participando ativamente, aqui bem próximo, ouvindo cada dado atentamente para que a gente possa estar implementando em nosso município cada vez mais um governo mais transparente, um governo mais próximo ao tribunal, para que nossas contas públicas estejam em consonância com o que rege a legislação do nosso estado e do nosso país. Para os gestores, as orientações ofertadas pelo projeto despertam o interesse e a busca por uma gestão correta. Parabenizar o presidente Clóvis, todo o corpo de funcionários do Tribunal de Contas pela capacitação que ele vem dando aos municípios. Isso é uma grande evolução que o Tribunal de Contas vem. A gente tem várias parcerias com a FAMES, não só como aqui estamos aqui agora em Lagarto, mas tivemos em Neópolis, na cidade de Estância, na cidade de Glórias e outros municípios, principalmente na capital. Então, eu parabenizo ao Tribunal de Contas, em nome do presidente Clóvis, pelo esse trabalho que ele vem desenvolvendo, abrindo as portas para as prefeituras, para tirar as dúvidas dos municípios, para tirar as dúvidas dos prefeitos, com um corpo técnico de cada um. Durante o evento, o presidente do TCE, Clóvis Barbosa, ressaltou a importância das capacitações contínuas. A nossa pretensão agora é fazer um TCE interestadual. Estamos estudando fazer com Alagoas e com a Bahia, antes do término do nosso mandato. É uma iniciativa vitoriosa, isso não é da nossa gestão, isso já vem bem de antes, há 4, 5, 6 gestões anteriores, e nós conseguimos dar andamento a esse TCE itinerante e espero que ele continue, sempre procurando qualificar os profissionais, os servidores dos municípios. A seguir, política de resíduos sólidos é tema de debate na Corte de Contas sergipana. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. Não saia daí, o TCE na TV volta já.
Já estamos de volta e agora a gente destaca a reunião realizada no Tribunal de Contas do Estado com o objetivo de definir ações para agilizar a adoção da política de resíduos sólidos em Sergipe. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. Presidentes e superintendentes dos 4 consórcios que integram o Plano Estadual de Resíduos Sólidos participaram da reunião que contou com a procuradora do Ministério Público Federal, Lívia Tinoco, e o promotor do Ministério Público de Sergipe, Carlos Henrique Siqueira. O encontro, coordenado pelo procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, estabeleceu ações a serem tomadas e cobrou aos prefeitos dos municípios que não assinaram o contrato de rateio que é necessário para custear os consórcios. Verificamos ainda quais são os municípios que ainda estão atrasados na sua regularidade quanto aos consórcios públicos, né? E também na busca de recursos financeiros, né, para implementar essas políticas, né, especialmente em relação a recursos que vêm do Programa Águas de Sergipe e do Prodetur e que vão viabilizar a construção dos aterros, né, os estudos locacionais inicialmente, o licenciamento e posteriormente a sua construção. A gente alinhou com os prefeitos, são os presidentes e com os superintendentes do consórcio, algumas ações pragmáticas que podem otimizar a utilização dos recursos e avançar com a implementação efetiva dos consórcios, já que não tem dinheiro para o estudo locacional e a rima de todos os aterros sanitários. Então serão priorizados os maiores, porque o dinheiro que existe já avança bastante em 3 deles, restando apenas um. E os prefeitos ficaram de entrar em contato com os deputados para incluir nas emendas parlamentares do próximo ano recursos suficientes para um restante, né, um único que fica pendente. Estado de Sergipe informou que já lançou o edital e está em curso já a licitação para a realização de estudos locacionais e consecução do projeto básico e projeto executivo para aterros na região da bacia do Rio Sergipe. O senador Eduardo Amorim foi recebido no Tribunal de Contas do Estado pelo presidente Clóvis Barbosa para confirmar a presença do prefeito de São Paulo, João Dória, na capital sergipana no dia 27 de outubro. O objetivo da reunião foi organizar a logística da visita de João Dória, que fará uma palestra no auditório da Corte de Contas. E o TCE na TV deixa você bem atualizado sobre o julgamento dos processos apreciados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe o balanço desta semana. Esta semana foram julgados 8 processos na sessão da primeira Câmara. Na pauta, aposentadorias e recursos de reconsideração. Na sessão da segunda Câmara, 33 processos foram julgados. Na pauta, aposentadorias, relatórios de inspeção, autos de infração e pensões. Na sessão do Pleno, 12 processos foram votados. Entre os assuntos da pauta, contas anuais, denúncias, prestação de contas e recursos de reconsideração. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista desta semana, o bate-papo é com o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, Major Deni Ricardo. Fique com a gente, o TCE na TV volta já.
mês de setembro, em Sergipe, começa com aumento na fiscalização nas rodovias estaduais sergipanas. Setembro também é quando acontece a Semana Nacional do Trânsito. E aqui no estado, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual vai realizar ações educativas para coibir os acidentes. No quadro Entrevista de hoje, o bate-papo é com o comandante do BPRV, Major Dene Ricardo. Conosco o comandante do BPRV, o Major Dene, comandante Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Comandante, obrigado pela sua vinda. Obrigado, Messias. Ao nosso programa. Eu quero falar de um dos assuntos mais polêmicos que a gente fala em trânsito, ainda é a lei seca. Como é que está a atuação da Polícia Rodoviária Estadual? Messias, nós continuamos na medida do possível, porque realmente as chuvas atrapalham um bocado nas suas operações, mas quando verificamos que tem algum motorista que apresenta algum indício que está embriagado, como dirigir de forma descoordenada, alguém vem e avisa no posto, ou então o próprio policial que está ali no seu patrulhamento, ele percebe uma condução um pouco equivocada. Então o cidadão é parado, convidado a fazer o teste, e aí se ele aceitar e estiver dentro dos limites, ele pode ser notificado ou não, ou se ele se recusar, já é notificado automaticamente. Quais são as estatísticas já de 2017? Nós temos mais de 150 autuações. Dessas 150, cerca de 60, elas são prisões em flagrante. Pessoas que ultrapassaram o limite de 0,34 ml de álcool no sangue. E as outras são medidas administrativas, que tiveram abaixo do 0,34, e a recusa. Aquele cidadão que sabe que bebeu e não quer passar pelo constrangimento, né? Mas a medida é a mesma, os valores são iguais e as penalidades do Detran também muito fortes, a suspensão por no mínimo 30 dias ou cassação, a depender do caso, se for reincidente. Se for cassada a carteira, ele vai poder tirar depois de uma outra carteira? É bom esclarecer isso. Ano. Quais são as regras? Como é que vocês têm sido recepcionado pelos motoristas? O que acontece, Messias? Essa coisa, a burocracia, né? Essa coisa, andamento é com o Detran. Mas o que nós pontuamos? O cidadão foi flagrado, a depender da situação e do histórico dele, pode ter a suspensão por 1 ano e volta para a autoescola, faz todo o processo, depois de 1 ano poder voltar a conduzir seu veículo com habilitação. Se ele tiver habilitação de categoria E, depois de 1 ano ele vai poder tirar uma nova carteira? Vai poder tirar Tira E ou tem que voltar para Não, volta, o processo começa do zero. Vai para B, para depois ir para E, como não de carteira tivesse. Então esse processo ele é bastante gravoso, muito complicado para quem é flagrado na lei seca. Comandante, o senhor falou desses números, evidentemente, são tímidos diante do que a gente vê que é a realidade hoje. Quer dizer, você tem uma lei para estabelecer ao cidadão de que ele não pode beber e dirigir porque ele vai estar colocando a vida dele e de outros em risco. E mesmo assim, a punição é seríssima, a multa de quase R$3.000. R$2.970. Para começar, né, porque ela pode ser agravada de acordo com a interpretação do fato em si pela autoridade policial. Mas muita gente ainda insiste em desobedecer. Vocês têm uma rotina de passar, tem uma cota de bafômetros? Nós temos uma cota, então a depender. Essa cota ela é aumentada quando o período é um período de feriado, um período festivo. Nós esticamos a cota e aí no mínimo ela vai, por posto, por unidade, ela fica entre 50 e 100 testes por dia. Então são muitos testes porque tem toda a burocracia, né? O cidadão é convidado, é colocado aquele bico que é descartável, ele faz o sopro, é tirada a medição, ele vai assinar, identificado. Então, para cada teste a gente demora entre 4 a 5 minutos. Então causa bastante, é um pouco trabalhoso, mas é benéfico porque as pessoas sabem que estão sendo fiscalizadas. A referência do valor da multa é o grande... para ser o grande fator, assustar, educar o motorista, mas ele continua sem respeitar e a mídia tem essa responsabilidade grande de continuar divulgando. Aí, Messias, também aproveitando, né, essa oportunidade, né, não só o BPRV, como o CPTran, o Detran e as SMTTs aqui no nosso estado. Estamos agora nos aproximando de setembro, nós temos a Semana Nacional do Trânsito. Então, as medidas educativas, preventivas educativas, elas vão estar, a 18 a 23 de setembro, elas vão estar mais fortes, nós vamos estar mais presentes, e aí tentando orientar, sensibilizar principalmente, que as pessoas elas não bebam quando estiverem conduzindo o seu veículo, que utilizem o material de segurança, o motociclista de capacete, com a viseira baixada, ele, se possível, com os paramentos dele, o motorista com o seu cinto. Então, muitas pessoas falecem também, né?
Messias, porque não querem usar o cinto de segurança. O cinto de segurança é um equipamento de segurança extremamente eficaz. Só realmente aquela situação daquela colisão com uma velocidade enorme, então o cidadão que deu azar de colidiu com um poste que vai falecer. Fora, ainda mais, a depender do veículo, né? Os veículos mais modernos, tem airbag, tem toda uma célula de segurança. Mas a utilização do cinto ela é imprescindível para a segurança do condutor. Inclusive para quem anda no banco de trás. Também. É a mesma regra e a mesma exigência. Mas um dos grandes problemas também que é feito ao trânsito hoje é a questão de animais soltos, são muitos acidentes e parece que essa coisa também não se consegue chegar a uma obediência à regra legal e muita gente continua soltando os seus animais, como tem sido feito o trabalho do BPRV, onde começa a responsabilidade do agente policial ou da autoridade municipal. Messias, é muito complexa a situação. Os animais que normalmente eles são descartados, a palavra é essa, né? Os animais descartados, aquele animal que já foi utilizado até praticamente a exaustão, cavalos, os jegues que estão descartados porque comem muito, né? Como diz o sertanejo, e nessa época difícil, agora a gente tá chovendo, então eles são largados aí para pastar. E, eventualmente, nós aprendemos animais de maior porte, de maior valor comercial, né? Alguns cavalos, bois, vacas, mas a grande questão é a irresponsabilidade. E onde começa, onde termina, Messias, são atividades concorrentes e suplementares. As vias, normalmente, elas são de obrigação, essa recolhimento de animais dos municípios. Mas, como o poder público não pode se omitir, o Estado, suplementarmente, ele faz o seu patrulhamento com o batalhão de trânsito para que recolha os animais que estão na via e trazem para os currais que são designados, no caso aqui em Aracaju e alguns do interior. E esses animais ficam lá até serem reavistos pelos seus donos. Mas agora nós mudamos um pouco a sistemática. O cidadão chega aqui em Aracaju, eu sou dono desse animal, vai se identificar, ele vai para o batalhão, ele faz um cadastro, lá ele é convidado a fazer, nós o cadastramos, nós informamos a ele que vamos fazer um termo circunstancial de ocorrência, que é uma informação, nada mais do que isso, e essa informação vai ser encaminhada para a comarca onde o cidadão reside. E lá o Ministério Público vai tomar as providências que achar cabíveis. Mas já, de pronto, ele já é identificado, nós sabemos quem é o dono, então, se por algum motivo ele for reincidente, então o promotor vai ter uma outra visão em relação a essa pessoa. Já vai lhe render o começo de um processo. Já vai lhe render o começo de um processo. De investigação. Isso está valendo? Está valendo. Para todo mundo? Para todo mundo. O cidadão, ele se apresentou como dono do animal, ele vai ser cadastrado, só vai retirar o animal com essa forma, depois de pagar a taxa da Insurme. Agora, onde é da prefeitura essa obrigação? O senhor a gente suplementarmente, mas há um acordo, há um entendimento disso? O Ministério Público, há alguns anos atrás, ele fechou um TAC, né, onde as prefeituras elas têm a responsabilidade objetiva, mas aí muitos prefeitos alegam falta de recursos, então o Estado tem que entrar para suplementar essa situação. Então nós patrulhamos o Estado todo. Então, para quem tem 75 municípios, nós temos 2 veículos e o nosso policial não tem condições de trabalhar 24 horas, e é muito mais complicado para o policial trabalhar com o boiadeiro que trabalhar no patrulhamento, porque o policial é treinado para o combate, para atender o cidadão, e o animal é uma atividade meio que, como eu digo, os nossos policiais eles são abnegados, porque já teve policial que tomou carreira de vaca, o boi já deu cabeçada e tudo isso, mas continuamos trabalhando e recolhendo os animais. Tomou coice de jumento. Tomou coice de jumento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, especialmente nessa questão da fiscalização da lei seca. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado, Messias. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas antes eu aproveito para lembrar que o nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Na próxima semana, Isabela Araújo volta a apresentar o programa depois do merecido período de férias. E eu retorno às reportagens. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana.